Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. Você está aqui ouvindo o nosso podcast através do Spotify e do YouTube, no canal Pastor Henrique Regis. E também através das nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muito bem, toda semana nós colocamos aqui no ar um subsídio da Escola Bíblica Dominical que visa auxiliar alunos e professores. Nós estamos tratando aqui da lição bíblica dos juvenis. Juvenis pela CPAD, eles vão de 15 até 17 anos. O tema geral deste terceiro trimestre é Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. O comentarista é Samuel de Oliveira Martins. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 10, que vai ser ministrada domingo, dia 3 de setembro de 2023. Nós temos um texto áureo desta lição e o texto áureo está aqui em Isaías 40:31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós temos uma leitura bíblica em classe. Essa leitura está em 1 de João 2, do 12 até o 17. Filhinhos, vos escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo, ele passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz sempre a vontade de Deus permanece para sempre. Nós temos objetivos nesta lição, e o objetivo primeiro é compreender acerca do contexto da primeira carta de João e seu tema central. Segundo é demonstrar a mensagem de estímulo do apóstolo aos jovens, o que acontece quando na igreja existem líderes mercenários, e entender os cuidados e desafios da juventude cristã. A primeira epístola de João, ao que tudo indica, ela foi escrita por volta do ano 90. Essa é a data de composição da primeira epístola de João. Os destinatários da epístola de João são os cristãos que compunham as 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas citadas em Apocalipse 2, de 1 até 3, 22. Segundo alguns estudiosos, a carta mais se parece com um tratado cristão, assemelhando-se muito ao escrito no Evangelho de João, diferente da carta de 2ª e 3ª de João, que seguem rigorosamente um padrão de epístola mesmo. O tema central da carta de João é o amor, assunto recorrentemente também tratado pelo autor, tanto em seus escritos quanto em suas pregações. João, outrora, fora denominado pelo próprio Senhor Jesus de filho do trovão, conforme Marcos 3,17. Essa expressão, lá em Marcos 3,17, fala que é a expressão Boanerges, em aramaico, Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E Jesus chamou João de filho do trovão e o seu irmão biológico, chamado Tiago, filho de Zebedeu também,
de filhos de Boanerges. E por que João e Tiago foram chamados de filhos de Boanerges? Foram chamados porque, na verdade, eles tinham tentado levar o evangelho junto com Jesus a Samaria, os samaritanos não tinham aceitado, e eles queriam então que houvesse derramamento de fogo, como aconteceu nos dias de Elias. Aí o Senhor Jesus repreendeu-os e disse: olha, vocês estão aqui extremamente raivosos, agindo de forma ingênua e impetuosa. Mas, anos depois, esses discípulos viram a própria cidade de Samaria se render ao evangelho e ao poder de Jesus. E também eles, foram transformados em discípulos amados, sobretudo João, que ficou conhecido como o discípulo amado. Aliás, segundo a tradição cristã, quando João pregava, ele só tinha uma tônica, um sermão: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Bom, a lição fala aqui de uma mensagem aos jovens. Jovens, sois fortes. João, depois de falar aos pais e aos filhinhos, traz uma mensagem aos jovens. Ele reconhece pelo Espírito que eles são fortes. 1 de João 2:14. Utilizando a palavra grega ischuros, que significa uma pessoa que possui um espírito forte, cheio de graça, para resistir aos ataques do inimigo. Ser forte, portanto, significa aqui, por óbvio, alguém musculoso e de porte atlético. O jovem, ele é forte. O jovem é forte na beleza, o jovem é forte na compleição física, o jovem é forte nos propósitos, objetivos e sonhos. O jovem, ele é forte porque, como dizia o meu papai, ele tem o gigantismo da vida. Então, em regra, o jovem é forte. Mas a palavra de Deus, ela diz que essa força aqui não é uma força meramente natural, circunstancial ou fruto da ação humana. Essa força aqui é uma força espiritual, uma força gloriosa, uma força em Deus. Então, jovens, sois fortes, jovens, sois escuros ou ischuros, que quer dizer cheios de graça para resistir os ataques do inimigo. É uma força que não é meramente física, não é da beleza, não é da influência, não é das redes sociais, não é dos poderes terrenos. Essa força é uma força espiritual. E João justifica que os jovens são fortes, por quê? Porque a palavra de Deus está no jovem. Então, não é uma força que vem de uma boa alimentação, como a força física. Não é uma força mental que vem da boa inspiração que nos trazem os livros. Não é uma força que advém de capacidades ou de destreza técnica em relação à força mental. Não é isso. Essa força é uma força espiritual, porque não adianta você ser forte fisicamente, forte na beleza, forte nas redes sociais, forte na sua saúde e não ter força espiritual. Você ser raquítico, você ser mirrado, você ser anêmico, fraco, você ter uma estrutura espiritual desprezível. Por quê? Porque todas as coisas vão passar, mas aquilo que é invisível, Paulo diz, isso permanecerá para sempre. Ou seja, aquilo que é espiritual, isso é transcendental, isso é que vai permanecer para sempre. Então, jovens, sois fortes, por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. O jovem é forte quando ele tem a leitura da Bíblia, o jovem é forte quando ele tem a meditação da Bíblia, o jovem é forte quando ele tem o estudo sistemático da Bíblia, o jovem é forte quando ele observa a Bíblia, quando ele cumpre a Bíblia, quando ele vive a Bíblia. Aí ele é forte. O tópico 2.2 diz: a palavra de Deus está em vós. O segundo reconhecimento de Deus, em 1 de João 2,14, diz que sua palavra era observada pela juventude, certamente uma alusão ao Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Então, o jovem, ele é forte quando ele tem a palavra. O Espírito Santo, assim, exaltava as qualidades espirituais da mocidade. Pode-se perguntar por que essa ênfase sobre os jovens? Simples, é que Deus
constata que servi-lo na infância, quando todos os sentidos não se despertaram completamente, na idade adulta, casado, com compromissos sociais, ou até na terceira idade, quando alguns sentidos estão diminuindo, conforme Eclesiastes capítulo 12, pode-se exigir menos esforço. Agora o jovem não. O jovem, porém, para suportar o jugo da mocidade, ele necessita ter uma grande ligação com a palavra de Deus. Afinal, o adolescente, o jovem que não tem intimidade com Deus através da sua palavra, não permanece espiritualmente de pé. Este foi e é o grande segredo dos heróis da fé. Como Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista no Salmo 119, verso 11. Então, jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Aqui está um incentivo a fazer leituras da palavra de Deus. É importante que você, como jovem, você leia a Bíblia, entende? Que você tenha um plano de leitura, que você faça meditações na Bíblia, que você estude a Bíblia sistematicamente, que você procure ajustar a sua vida à palavra de Deus. Quem lê a Bíblia, quem medita, quem estuda, quem ajusta a vida e a conduta à palavra de Deus, quem de fato e de verdade coloca a palavra de Deus na sua vida é forte e vence o maligno. E o item 3 do tópico 2 diz: vencestes o maligno. Como consequência de ser forte, atrelado ao amor às escrituras, o Senhor traz o melhor das notícias para os jovens. Jovens, sois fortes porque a palavra de Deus está em vós. E sois fortes e vencestes o maligno. 1 de João 2,14. Permanecendo, amando a palavra de Deus para não ceder às tentações que aparecem. Como é que Jesus, lá na tentação de Mateus 4, venceu Satanás? Satanás trouxe a palavra contra Jesus. E Jesus venceu com a palavra. Na primeira tentação, na primeira investida, Satanás diz: transforma essa pedra em pão. E Jesus rebateu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás tentou Jesus na segunda vez: lança-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O Senhor Jesus rebateu também com a palavra. Por quê? Porque ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na última provocação, se prostrado e me adorares, Jesus rebateu de novo com a palavra, dizendo: está escrito, Satanás, vai-te, porque está escrito, somente a Deus adorarás, só diante dele se prostrará. Então aqui nós temos a vitória de Jesus através da palavra. Quando você tem a palavra na sua boca, na sua mente, nos seus lábios, à sua disposição, no seu coração, na sua vida, o maligno não lhe toca, ok? O maligno não consegue fazer nada com você. E o último tópico, uma advertência: não ameis o mundo. Após terceiro elogio aos jovens, o Espírito Santo, através do apóstolo São João, traz uma forte advertência: não ameis o mundo. O amor ao mundo é incompatível com a fé cristã. Tiago 4,4 fala isso, que não é possível você amar o mundo e manter a fé cristã. E aqui mundo não é o mundo criado, não é o cosmo, porque a Bíblia fala do mundo como cosmo. Cosmo tem a ver com o quê? Tem a ver com o céu cósmico, os sistemas planetários, né? O nosso sistema planetário, tem a ver com a Lua, as estrelas, tem a ver com os asteroides, tem a ver com a fauna, a flora, a atmosfera, a Terra, entendeu? Tem a ver com o cosmo, o mundo criado. Não é mundo aqui nesse aspecto de mundo criado. Também não é mundo no aspecto de humanidade, porque lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo, ali humanidade, Deus amou a humanidade de tal maneira. Então quando fala assim, mas todo mundo, aqui tem a ver com humanidade. Não é que nós não devemos amar o mundo criado e não é que nós não devemos amar o mundo humanidade. Qual é o mundo então que nós não devemos amar? É um mundo chamado de sistema caído, sistema pecaminoso, que tem Satanás por príncipe, que tem Satanás por Deus.
o mundo, ele tem a ver com esse mundo criado, tem a ver com as pessoas, mas na Bíblia, mais do que isso, o mundo tem a ver com um sistema corrupto e corruptor. Entende? Um sistema que destrói, que aniquila, um sistema que persegue, um sistema do mal. E esse sistema do mal precisa sempre ser rejeitado. Então, não ameis o mundo é mais ou menos como se o Senhor estivesse dizendo através de João: não ame esse sistema corrupto que guia o mundo. Esse sistema em que o mais forte deve prevalecer, esse sistema que você precisa ser ligeiro, esse sistema que você deve bater primeiro, esse sistema que você não deve perdoar, esse sistema que você deve se impor pela força, esse sistema que você deve ser tirânico para ninguém ser tirânico com você, esse sistema que impõe dizendo que existe uma seleção natural e que se a mãe de alguém chorar, que seja a mãe do outro e não a sua. Então veja que esse sistema é um sistema que não coaduna com a fé cristã, tá bom? E nós devemos tomar cuidado para não amar esse sistema, porque o nosso coração, ele se inclina para o mal, logo ele se inclina para o pecado, logo ele se inclina para essas coisas, porque essas coisas nos protegem na nossa prática pecaminosa, entende? Então, não ameis o mundo, quer dizer que o amor do mundo é incompatível com a fé cristã. Ele é sorrateiro, perigoso, pois surge com o passar dos dias. Paulo, por exemplo, fala de um obreiro chamado Demas, o qual outrora tinha sido fiel, conforme Colossenses 4,14, Filemão 1,24, e ele amou o mundo, né? E abandonou Paulo. Paulo diz que ele amou mais o presente século. Dessa forma, devemos estar vigilantes e com todo cuidado para nós não amarmos o mundo. Não abrir a mente, não abrir o coração, não abrir a alma para o mundo, porque senão esses valores do mundo entram e a gente passa a se comportar como alguém que não foi regenerado. E nós não somos como aqueles que ainda não alcançaram a redenção. Nós já alcançamos a redenção, nós já fomos iluminados pelo Evangelho, já fomos iluminados pela palavra de Deus, tá bom? Bom, concupiscência da carne, João vai falar dessa concupiscência. Na sequência, João trata acerca dos desejos intensos, do grego epitúmia. Epitúmia quer dizer concupiscência, é esse desejo desenfreado, né? Fala dos instintos, das vontades animalescas dos nossos corpos, oriundos da nossa natureza caída, os desejos intensos da natureza humana que trazem prazer físico, mas eles devem ser controlados pelo Espírito Santo. Esse desejo tem a ver com o hedonismo, né? O hedonismo, entende? É o desejo pelo sexo, é o desejo pela violência, é o desejo por uma série de coisas. Então tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com a concupiscência da carne. O que é essa concupiscência da carne? Não é do corpo, porque a palavra para corpo na Bíblia, em grego, é uma, né? É soma. E a palavra para carne na Bíblia, ela tem a ver com a palavra sarx, tá certo? Em grego, sarx. E o sarx quer dizer o quê? O sarx quer dizer que o indivíduo, ele tem uma inclinação para o pecado. E essa inclinação tem a ver com os desejos. Você não pode dar tudo ao seu coração, ao seu corpo, tudo aquilo que ele deseja, que ele apetece. Por quê? Porque ele traz consigo, mesmo estando no Evangelho, a herança do mundo pecaminoso, tá bom? Então tem que tomar cuidado. A concupiscência dos olhos, o desejo intenso nascido a partir de um olhar cobiçoso, tem derrubado muitos crentes. Isso começou no Éden, quando a Eva olhou e viu que o fruto era desejoso. Olhar e desejar algo proibido foi o elemento decisivo que causou a queda da humanidade. A serpente só obteve êxito, por quê? Por causa da concupiscência dos olhos de Eva, entende? Então tem que tomar cuidado. A Bíblia fala que a gente deve fugir da aparência do mal. Os nossos olhos são santos. Nós devemos comprar os colírios de Deus e ungir os nossos olhos com esses colírios, ou seja, nós devemos olhar para a vida sempre com base na palavra de Deus. E aí, com base na palavra de Deus, termos um olhar crítico, um olhar correto para as coisas, tá bom? E por fim, a soberba da vida. Por último, mas não menos importante, está a soberba, a lazoneia da vida. O que é isso? Trata-se de algo que está dentro de nós, que se não for controlado, produzirá arrogância, confiar em nós mesmos, desprezando a vontade de Deus e mais, desprezando o
outras pessoas, né? Um exemplo clássico disso está na história do jovem rico, que os bens materiais eram mais importantes para ele do que a própria palavra de Jesus. Quando essa lógica se inverte, a fé não tem lugar. Então nós devemos tomar cuidado com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. Jovens, sois fortes, porque vencestes o maligno. E vencestes o maligno porque a palavra de Deus está em vós. Agora, já que sois fortes, já que vocês possuem a palavra, já que vocês vencem o maligno, tomem cuidado com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida, tá bom? Então, essa é a síntese da nossa aula. Espero que você tenha uma boa aula, espero que esse subsídio lhe ajude. Deus abençoe. Ósculos.